Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vou voltar para cá, que é por aqui mesmo. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, faça aquilo que é importante para nós. Se você quiser ajudar financeiramente esse canal, por favor, não se envergonhe, não tenha vergonha disso. Você pode contribuir com quanto você puder através do Pix robson.rmt@gmail.com. 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 Nós vamos fazer aqui vídeos variados, tá, pessoal? Não vai ser uma sequência, tá? Por isso, vocês vão parecer que é uma confusão, mas não é não, tá? Eu só não quero sequenciá-los porque os temas vão variar entre si, divergir entre si, então eu prefiro que a gente siga uma linha de, né, ter mais ou menos uma ideia, ok? Beleza? E aí a gente vai começar com um vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre Adão, Eva e a serpente. Vamos tentar destrinchar essa história, né? Porque tem muito falatório. Falatório tem muito, né, pessoal? E às vezes são pessoas que nem pesquisam nada, ficam aí, sabe, dizendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Certeza ninguém tem, mas também o cara não pode ir para aventurar, né? Eu vou falar aqui o que der e o resto o pessoal se vira para entender. Não é assim que funciona, tá? Então nós vamos começar fazendo uma análise do livro de Urântia. Por que eu peguei o livro de Urântia, gente? Porque o livro de Urântia, ele traz algumas informações que é importante para a gente entender a origem da humanidade e a gente poder entender por que é que existem várias formas de ver a origem da humanidade, né? Por exemplo, tem o evolucionismo, o criacionismo, tá? O geneticismo, correto? Tá? Então, cada um buscando ali a sua visão. Tá? Os gnósticos, na sua grande maioria, optaram pelo que nós podemos chamar de criação, tá? De plasmação ou de formação, ok? Sendo que as escolas gnósticas diferenciavam de uma para outra com visões bastante, às vezes, bastante diferentes, até complexas, ok? No entanto, elas concordavam em aspectos sobre a criação do ser humano, né? Pelo que a gente sabe hoje, né? Mas vale lembrar que muita coisa dos gnósticos ainda está perdida. E o que a gente tem hoje na biblioteca de Nag Hammadi não abarca a totalidade do que os gnósticos pensavam. Basta a gente dar uma olhada no livro Contra as Heresias e você verá que há coisas ali citadas que a gente não encontra em nenhum documento gnóstico, tá? Podendo ser uma mentira, mas também podendo ser uma verdade que estava em algum documento que foi perdido ou está oculto das pessoas, ok? Sendo assim, a gente vai aqui. Eu não vou fazer, eu vou primeiro começar por aqui. Eu não vou fazer assim o sistema de slide, gente, aberto, tá? Porque se eu quiser voltar e bagunça tudo, tá? Então eu vou procurar ver aqui se eu dou uma aumentadinha, ok? Para dar uma, tá?
Então, o tema Adão, Eva e a serpente, tá certo? Nós vamos ver como essa história, né? Como essa história pode nos ajudar a entender, tá? O processo das nossas raízes, tá, gente? Porque tem muita coisa que ainda não bate, tá? O Graham Hancock tem feito questionamentos seríssimos e eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Os arqueólogos têm escondido o máximo que eles podem muitas coisas, porque os arqueólogos são pagos por grandes financiadores que exatamente não querem que venha à tona, porque à medida que você começa a vir à tona, você vai ter que reescrever a história da humanidade, ok? Então a gente vai ter temas aqui entrelaçados que vão clarear um pouquinho também a nossa visão a respeito né, da, do que nos rodeia e do que está aí na nossa vida, ok? Certo? Então eu vou dar uma aumentadinha bem aqui, mas não para sufocar ali ok? Então, bora lá. Vamos começar falando o seguinte aqui, tá? Aqui, ó. Quem era Adão, quem era Eva e quem era a serpente, ok? Primeiro lugar, a gente tem que começar dizendo para vocês aqui, ó, só nessa parte aqui a gente já vai começar falando uma coisa, tá? Os gnósticos diziam que o primeiro Adão, ou que gera Adama, era aquele que estava onde? No pleroma, tá? É igual a antropos, ok? Certo? Essa era a concepção dos gnósticos. Depois houve um segundo Adão, segundo Adão, tá? Que está lá no Gênesis, capítulo 1. Ele é um ser andrógeno, ok? Criado pelos Elohim. Quem criou ele? Os Elohim, ok? Certo? Terceiro, tem um terceiro Adão, tá? Que é o Adão de Gênesis 2, certo? Esse Adão vem acompanhado de uma mulher, tirada Eva, tirada dele, e é feito por Javé, ok? Você está entendendo? Só aqui tem três, não é não? Se você pegar as tabuletas da Suméria, você vai descobrir que os sumérios diziam que tinha o primeiro casal era Adamu e Tiamat, ok?
e o segundo era o Adapa e Tite. Esses dois eram filhos de quem? De Enki, ok? Certo? Então, observe que há aqui tabuletas, vou botar aqui sumerianas, aqui, tá? Gnósticos, GN, mais a Bíblia, ok? Então você tem aqui essa e isso aqui, ok? Certo? Correto? Aqui, ó, tá? É por isso que quando a gente mostra aqui o, o essa imagem aqui, isso aqui, ó, você vai ver que bem aqui está o primeiro Adão. Bem aqui, ó, tá o segundo e o terceiro Adão, ok? Certo? Então, para início de conversa, nós podemos dizer assim que não foi o Adão não foi uma única criatura e nem tampouco ele era, certo? Um, o primeiro ser criado da Terra. Não tem nada a ver, ok? Certo? E para acrescentar a isso, tá? Certo? Eu vou dividir bem aqui. Certo? Tem hora que para arriscar, tá? Vou dividir bem aqui. O livro de Urântia, certo? Fala que só tem um Adão, tá? O Adão e a Eva, certo? Vieram de fora da Terra, tá? Portanto, eles não são pai dos humanos. Por quê? Porque o pai dos humanos se chama Andon e Fonta, que são primatas evoluídos. Ok? Então você está vendo aí, ó, tá? Livro de Urântia. Adão e Eva vieram de fora da Terra e quem deu origem aos humanos foi o Adon e Fonta. Então, você tem aqui várias narrativas, correto? Ok? Então, você não pode fechar as portas para nenhuma dessas hipóteses, tá? Temos que ser claro, pessoal. Fechar a porta para essas hipóteses é, no mínimo, a gente achar que a Bíblia disse tudo ou a ciência disse tudo. Ambos estão errados, tá? Nem Darwin conseguiu dizer tudo sobre a criação, ok? Então vamos lá. Então aqui, né? Vamos lá. Descer aqui mais um pouquinho. Os primeiros humanos, tá? Então vamos entender aqui essa história. Isso aqui baseado no livro de Urântia, mas eu vou esclarecer alguns pontos. Sobre muitos aspectos, Adon e Fonta, tá? Aquele casal, o primeiro casal de primatas, foram o casal mais notável de seres humanos que jamais viveu na face da Terra. Esse par maravilhoso, os verdadeiros pais de toda a humanidade, sob todos os pontos de vista, foi superior a muitos dos seus descendentes imediatos. E ambos foram radicalmente diferentes de todos os seus seus descendentes,
imediatos quanto remotos. Está isso aqui no documento de Urântia 63.1. Ok? Certo? Muito bem. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Que o Adon e a Fonta são um segmento dos primatas que evoluiu para o grau de humano sem se ter uma explicação muito clara sobre isso, tá? Porque nem o próprio livro diz que não há explicação para tal. Porque depois os pais de Adão e Fonta continuaram tendo filhos e nenhum mais evoluiu para humano, continuaram primatas. Ok? Certo? Isso aqui, prestem atenção, porque depois a gente vai levantar algumas situações, algumas hipóteses importantes. Tá? Remontando agora ao nascimento dos gêmeos, que são Adão e Fonta, eles eram gêmeos, eles eram irmãos, tá? Superiores, um macho e uma fêmea, os dois membros líderes da tribo de mamíferos intermediários. Esses dois bebês animais eram de uma ordem inusitada, tinham ainda menos pelos nos seus corpos do que os seus pais, e ainda muito jovens insistiram em andar eretos. Tá? Os seus ancestrais já haviam aprendido a andar com as pernas traseiras, mas esses primatas gêmeos permaneceram eretos desde o princípio. Eles atingiram uma altura de mais de 1,5 metros e suas cabeças resultaram maiores em comparação a dos outros da mesma tribo, se bem que houvessem aprendido desde muito cedo a se comunicar com o outro, por meio de sinais e de sons. Eles nunca foram capazes de fazer o seu povo compreender esses novos símbolos. Então, estamos vendo aí que o livro de Urântia caminha por um processo da chamada evolução. Tá? Correto? Você pode gostar ou não. Eu não acredito que não seja este o caso, mas eu acho que inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre a criação evolutiva programada, tá? Que é assim que eu chamo esse processo, ok? As raças evolucionárias de cor, que depois que Adão e Fonta se juntaram, certo? Né? Eles geraram vários filhos. Então, houve ali a primeira criação de uma raça chamada Andonitas. Ok? Há 950 mil anos, os descendentes de Adão, tá? E Fonta haviam migrado para bem longe, a leste e a oeste. Para irem até o oeste, eles passaram pela Europa, indo para a França e Inglaterra. Posteriormente, penetraram em direção a leste até Java, onde os seus ossos foram recentemente encontrados, o chamado Homem de Java. E então prosseguiram no seu caminho para a Tasmânia. Então nós sabemos, tá? O Yuval é um judeu, ele escreveu o Homo Sapiens. Acho que talvez o último livro dele tenha sido Homo Deus, né? Então ele fala que não existe uma origem única. A raça humana não se originou unicamente de uma mãe. Tá? Então ele joga por terra essa história da Eva
mitocondrial, tá? De que o ser humano veio de todas as raças vieram de um só, de uma só. Não houve isso, não há como ter acontecido isso, tá? Certo? Então, isso, o livro de Urântia tenta mostrar que isso foi o que aconteceu, mas hoje, pelas pesquisas científicas, não existe essa ideia, porque hoje muitos escritores, paleontólogos, dizem ser impossível que isso tenha acontecido, tá? Porque a ideia que muitos têm é que houve uma sucessão, né? Homo erectus, Homo habilis, Homo não sei o que, Homo mais isso, Homo mais aquilo, Homo tal, até chegar o Homo sapiens. Eles dizem não. Esses seres existiam em diferentes locais e tinham diferenças físicas entre si. Portanto, eles nunca acharam o elo perdido, então não dá para dizer que esses seres, de fato, vieram de uma mesma família, diríamos assim, de um mesmo casal, tá? Não há como ter isso acontecido, certo? Ainda falando sobre o Adão e a Fonta, o livro diz assim: eles foram seguidos na Europa por um povo de um certo modo superior e prolífico. Bem, veja só, se eles foram seguidos por um povo, tá? Eles estão falando dos andonitas que marchavam pela Europa. Por lá deixaram restos que se tornaram o homem de Java, ok? Correto? Tá. Mas ele está dizendo agora aqui o seguinte: na Europa, por um povo de um certo modo superior e prolífico. Então, portanto, eles encontraram outro grupo de humanos do gênero Homo andando por lá, cujos descendentes logo se espalharam por todo o continente, desde as geleiras do norte até o Alpes e o Mediterrâneo ao sul. Essas tribos são chamadas de raças de Heidelberg, tá? Raças de Heidelberg. Então, portanto, a raça de Heidelberg não eram os mesmos adonitas, ok? Era um outro grupo que eles encontraram por lá nas andanças. Durante esse longo período de decadência cultural, os povos de Foxhall, né, da Inglaterra, e as tribos de Badonan, vejam que eles estão citando aqui vários grupos diferentes, tá? Do noroeste da Índia, os Bandonitas, continuaram a manter algumas das tradições de Adon e alguns remanescentes da cultura de Onagar. Então, vejam, ainda que se possa entender que os adonitas cresceram e se dividiram em vários grupos e se separaram, tá? Porque, veja, Adão e Fonta surgem em torno de 950 mil anos da era terrestre. Então a Terra tem mais ou menos aí em torno de 1 milhão de anos, no máximo. Ok? Então eles estão exatamente narrando que a descendência de Adão e Fonta, que são os andonitas, né, se espalharam, tá, por todos os cantos. Ok? Correto? Então, mas de repente eles migram para uma região chamada
né? E encontram a raça de Heidelberg e Heidelberg, tá? Então, vocês estão entendendo que há aqui já grupos especificamente diferenciados uns dos outros, tá? Então, vamos lá. Após o surgimento do Adão e Fonta e de diversas raças, começam as raças evolucionárias de cor. Preste atenção nisso, porque você está vendo que há vários grupos, tá? Que em determinado momento são chamados de raças. Você vai entender isso. Então não era uma única raça, tá? Não existiu isso, tá? Além dos povos de Foxhall, no oeste, outro centro ativo de cultura subsistiu no leste. Esse grupo vivia aos sopés do Planaltos, no noroeste da Índia, entre as tribos de Bandonan, ou Bandonitas, que eram tetraneto de Adão. Ok? Esses povos foram únicos descendentes de Adão que nunca praticaram sacrifício humano. Então, estão falando que essa tribo aqui não praticava sacrifício humano, enquanto que os outros faziam isso de uma certa forma. Tá? Os homens de Neandertal eram excelentes lutadores e faziam longas viagens. Espalharam-se gradativamente dos centros dos planaltos do noroeste da Índia para a França, a oeste, para a China, a leste, e mesmo descendo para o norte da África, eles dominaram o mundo por quase 500 mil de anos, até o tempo da migração das raças evolucionárias de cor. Então, eles estão dizendo o quê? Que os neandertais, tá? Os neandertais, gente, eram completamente diferentes, dominaram o mundo por 500 mil de anos, ou isto é, por 500 mil anos. Essa foi, tá, a raça humana mais duradoura. Então, eu pergunto para vocês por que hoje se comprova que com o surgimento do Homo sapiens, essas raças todas foram dizimadas, algumas absorvidas e outras dizimadas, completamente dizimadas pelo Homo sapiens, ok? Então preste atenção que é importante. Se você fizer uma pesquisa hoje no livro do Yuval, me esqueço o nome todo dele, mas você verá que ele vai explicar exatamente esse processo, gente. Tá? Precisamos atentar para isso. Não é mais hoje possível dizer que todos surgiram da mesma mãe, como o livro de Urântia está falando, tá? Como se Adão e Fonta fossem os pais de todos os humanos. Não foram, tá? Porque hoje não existe prova dessa tal de mãe mitocondrial, tá? A Eva mitocondrial. Não existe isso, pessoal. Isso aí é invenção de pessoas, seja do próprio livro de Urântia, seja dos criacionistas, da ideia de que, não, nós temos que colocar que todo mundo descendeu de Adão e Eva. Quando nós chegarmos num determinado ponto, nós vamos observar algumas coisas interessantes. Tá? Nós estamos falando das raças evolucionárias de cor, ok? Certo? Aí, vamos lá.
E entre os bandonitas dos Planaltos houve um acontecimento estranho. Um homem e uma mulher que viviam na parte nordeste da região habitada dos Planaltos começaram subitamente, olha só, essa palavra subitamente quer dizer não se tem explicação, a produzir uma família de criança inusitadamente inteligentes. Essa foi a família Sanjique, tá? Os ancestrais de todas as 6 raças coloridas de Urântia. Veja, o livro de Urântia vai citar pelo menos umas 9 raças. Ok? Vamos lá. Aí as raças, quais são essas raças? Primeiro, o homem vermelho. Tá? Esses povos eram espécimes notáveis da raça humana, sobre muitos aspectos superiores a Adão e a Fonte. Tá? Eles formavam um grupo mais inteligente e foram os primeiros filhos dos Sanjiques a desenvolverem uma civilização e um governo tribal. Eles sempre foram monogamos, mesmo os seus descendentes mistos raramente praticavam a poligamia. Quem são os descendentes dos homens vermelhos? Pessoal, os índios, os indígenas, tá? De todos os lugares. Por sinal, o livro de Urântia vai falar exatamente que eles migraram exatamente para as Américas. Tá? Através do Estreito de Bering. Eles atravessaram e vieram se localizar nessa região. Tá? Inclusive, eles são ditos que são aqueles que são mais próximos, tá? Originalmente, dos seus antepassados, ok? Vamos ver. O homem alaranjado. Característica mais se destacava nesta raça era a necessidade peculiar de construir e edificar toda e qualquer coisa, ainda que fosse empilhar grandes montes de pedra para ver qual tribo faria pilhar maior. Embora não fosse povo progressivo, eles beneficiaram-se muito das escolas do príncipe, enviando representantes para instruir-se ali. Tá? Esse homem alaranjado, pessoal, algumas raças de cores, o livro de Urântia vai explicar que desapareceram ou simplesmente acabaram se cruzando com outras raças e acabaram praticamente sendo absorvidos. Tá? O homem amarelo. As tribos amarelo primitivas foram as primeiras a abandonar a caça, estabelecer comunidades estáveis e desenvolver uma vida familiar baseada na agricultura. Intelectualmente, eles eram um pouco inferiores ao homem vermelho, mas social e coletivamente, eles demonstraram ser superiores a todos os povos Sanjiques, no que se refere a fomentar a civilização de uma raça. Por haverem desenvolvido um espírito fraternal, com várias tribos aprendendo a viver juntas e em uma paz relativa, eles tornaram-se capazes de ir expulsando a raça vermelha à medida que iam gradualmente expandindo-se pela Ásia. Então, quem é que habita a Ásia? Tá? Certo? Vocês podem observar, e aí aqui é um comentário importante. Observem que os índios originários, pessoal, aqui no norte, por sinal, existem regiões, aqui no Pará, onde as pessoas são meio que pele vermelha e com os olhos puxadinhos, como os de japoneses, chineses e etc. Tá? Porque provavelmente os de sangue vermelho, a raça vermelha, saiu da Ásia exatamente expulsa pela raça amarela.
ok? E aí a raça amarela são os chineses, os japoneses, enfim, toda aquela área ali, né, os mongóis, etc, etc. Tá? Então, para você ter uma ideia, que à medida que eles cresceram, eles foram expulsando os homens vermelhos que exatamente fizeram uma migração e entraram para as Américas, tanto a América do Norte, a América Central e a América do Sul, tá? Aonde eles se localizaram e cresceram, tá? Com seus ancestrais, ok? Vamos voltar lá. Se assim são comentários mais para que a gente reflita um pouco sobre isso. Aí vem o Homem Verde, não é o Incrível Hulk, não, tá? O Homem Verde, a raça verde, foi um dos grupos menos capazes de homens primitivos. Eles foram muito enfraquecidos pelas intensas migrações em várias direções. Antes da sua dispersão, essas tribos conheceram um grande renascimento cultural sobre a liderança de Fantad. Tá? Às vezes tem nomes que, né, no livro que são assim mesmo. Tá? Fantad, tá? Há uns 250 mil anos. Tá? Essa raça verde, depois ela vai, o livro vai dizer que ela vai exatamente ser absorvida praticamente, tá? Assim como o homem azul. Tá? Os homens azuis formaram um grande povo muito cedo. Eles inventaram a lança e, em seguida, elaboraram os rudimentos de muitas das artes da civilização moderna. O homem azul tinha um poder cerebral do homem vermelho, associado à alma e ao sentimento do homem amarelo. Os descendentes adâmicos preferiram-nos a todas as raças coloridas posteriores que sobreviveram. Então estão dizendo que os adâmicos, que vão surgir depois, vão preferir esse grupo de raça azul, tá? Certo? Ok? Então vamos lá. A raça índico, do mesmo modo que os homens vermelhos, foram mais avançados de todos os povos sanjiques. Os homens negros foram os de menor progresso, foram os últimos a migrar dos planaltos da sua origem. Eles foram para a África, tomaram posse do continente e, desde então, permaneceram sempre lá, salvo quando tirados dali à força de épocas em épocas como escravos. Então, eles estão dizendo exatamente aqui, ó, que os índicos foram e migraram. Isso aqui é citação do livro, tá, gente? Não é escrito meu. Então, o livro cita isso. Então, eles migraram, tá, para a África e ficaram ali mesmo, naquela região, e só saíram de lá quando houve esse terrível processo que aconteceu durante muito tempo, que o Brasil foi o último a abandonar a escravidão, ok? Lamentavelmente, certo? Bem, aí nós temos o que? Um panorama já mostrando de que houveram várias raças sucessivas, tá? Que acabavam destrinchando, saindo uma da outra ou se misturando com a outra e criando grupos completamente diversos. Então, hoje, falar que alguém tem sangue puro, tá? Que os arianos são o povo original não sei de quê, mas tem gente por aí pregando isso, né? O arianismo
sangue puro, sangue original, sangue não sei o que tem mais, e que, portanto, são superiores a determinados grupos, na verdade, pessoal, isso não tem nada a ver, não. Tá? Isso é coisa de louca de cabeça de gente doida que não tem o que fazer. Nem estuda, nem pesquisa, nem faz nada, e fica por aí bolando, né, ideias estapafúrdias, né? Geralmente são pessoas que são misóginas, são homofóbicas, são um monte de coisa, entendeu? A cabeça é cheia de titica de galinha, então não vão pesquisar e acham que nós somos os loiros de olhos azuis, os branquinhos, nós somos descendentes de europeus, nós somos melhores do que os outros. Não são melhor de nada. Em que vocês são melhor, Jacau? Do que? Em que? Né? É uma pena, né? Que ainda tem a gente em pleno século XXI com essa porcaria na cabeça, tá? Bem, aí, gente, a Terra já está evoluída, ok? Então, preste atenção, a Terra já está em evolução, já tem humanos aqui, já tem raça espalhada por quase todo o planeta, tá certo? Então, o planeta já está ali completo, tá? O planeta já tinha 1 bilhão, tá, de habitantes, certo? Ok? Isso aqui, por enquanto, nós estamos falando só dos humanos, ok? Mas tinha 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes, ok? Aí, o que é que acontece? Vai vir para cá, para a Terra, um grupo de seres que o livro vai dizer que foram mandados de não sei da onde, de Jerusalém. Tem muita coisa que eu não concordo com o livro de Urântia, tá ok? Então eu só coloco porque é para a gente aprender a lidar também com aquilo que a gente não concorda, pessoal. Porque esse negócio de que eu só quero ler aquilo que eu gosto, aí é que é um problema, né? Você fica numa bolha e acabou a história, né? Então, esse ser vem para cá, o nome dele é Caligastia, ele vai vir para cá, né? Porque a região onde está Urântia, que é assim que eles chamam a Terra, é um lugar que está dentro do sistema de Satânia. Que nome sugestivo, né? Satânia. Cujo príncipe, o livro de Urântia, vai seguir uma invenção que não existe, já falei aqui, tá? De que o administrador da região de Satânia se chamava Lúcifer. Olha só, tá? O Lúcifer que não existe, pessoal. Não existe. O livro de Urântia, seja lá quem ditou esse livro, tá? Canalizado, ou sei lá com que droga foi, pode ter certeza que quem ditou isso errou. Porque não existe Lúcifer. Eu quero que me provem, eu estou desafiando cristão, estou desafiando qualquer urantiano, seja lá de que droga for, a me provar a existência de Lúcifer. Tá? Não vem com aqueles textos porcaria do Antigo Testamento que está se referindo ao rei Nabucodonosor para falar de coisa e nem que está se referindo
a estrela da manhã, a estrela d'alva, ao planeta Vênus, aí vem com graça para dizer aqui que estava se referindo a Lúcifer. Param de inventar história e me provem a existência desse ser. Nem Satã, tá? Existe, nem diabo, nem porcaria nenhuma. Isso tudo foi inventado pela igreja e o livro de Urante abraçou a causa para mais uma vez inventar de que um ser se rebelou e por isso a desgraça que está aqui esse planeta é culpa do Lúcifer e do Caligacha. Sabe? Eles querem se descolar dos cristãos, mas quem quer que tenha ditado isso ou escrito isso, resolveu colocar ali a pitadinha de cristianismo. O livro é cheio de evolucionismo, tem pitadas de cristianismo, pitadas de não sei o quê. Tentaram assim juntar um emaranhado de coisa e botar ali. Então, desculpa eu dizer, mas não existe Lúcifer. E eles vão inventar a história da rebelião de Lúcifer. Lúcifer vai convencer o Caligacha, e o Caligacha é aquele que vai aparecer a Jesus lá no deserto. E, minha gente, é um negócio meio... Tá? Por isso que eu digo, quer ler o livro de Urante, leia, mas que se você ler o livro todinho, eu garanto que no final, quando você encerrar o livro, você ou vai estar completamente assim, vivendo numa bolha, igual alguns estão, ou você vai estar completamente descrente, porque há coisas que você pode escrever o que eu estou dizendo. Se a Bíblia, que é a Bíblia, tá, pessoal, foi manipulada, foi escrita errada, teve um monte de zerda feita nela, agora você imagina um livro que surgiu, tá, lá por 1940, aí vai aparecer um livro aonde é inerrante, tá? É um livro inerrante, é um livro que foi manifestado e que, portanto, alguns chegou até a dizer que é superior à Bíblia, né? Eu acho que superior é mesmo, na imaginação porque nem os caras da Bíblia tiveram essa ideia toda. Tá? Estou dizendo que o livro está mentindo, não. Eu estou dizendo que parte dessas coisas que o livro tem, pelo amor de Deus, tá? Quem ditou o livro, esses seres que editaram o livro, foram lá e inventaram a história do Lúcifer. Tá? É a bendita coisa, tá? Por isso que eu tenho dúvidas sobre isso. Então aí estão aqui, os povos já estão aqui, já tem gente morando aqui, 1 bilhão de pessoas, né? Há cerca de 500 mil anos, diz aqui, ó, concomitantemente com o aparecimento de 6 raças coloridas, ou Sanjiques, Caligacha, o príncipe planetário, chegou a Urântia. Urântia é o nome da Terra. Tá? Aqui é chamado Terra, Urântia, Gaia. Tá? Tem nome para dar e vender. Havia quase 1 bilhão de seres humanos primitivos na Terra na época que o príncipe chegou. Eles estavam bem distribuídos pela Europa, Ásia e África. A sede central do príncipe, estabelecida na Mesopotâmia, localizava-se mais ou menos no centro da população do mundo. Tá? Então, aonde é que o príncipe resolveu ficar e morar? Mesopotâmia. Esse ser que veio de fora, esse extraterrestre chamado Caligacha, chega na Terra. Eu posso dar um nome para ele que é muito parecido, eu acho que eles têm tudo a ver com os arcontes, né? Mas
que essa história é muito mal contada, né, gente? Vamos ser bem claros, tá? Por que a Mesopotâmia seria a região escolhida para toda e qualquer civilização crescer? Por quê? Fala aí. Por que não a África? Por que não a América? Né? Eu faço essas perguntas. Porque tudo é a tentativa de localizar nessa bendita região aonde tem mais porcaria encontrada do mundo, aonde é os lugares onde mais se tem guerra, mais conflito, mais, a desgraceça mora para lá. Então, se surgiu lá a civilização, Nossa Senhora, viu? É por isso que, quando eu falo assim, Nossa Senhora, é a expressão de linguagem, tá certo? Então, vamos continuar aqui, né? Então, ele se localizou aonde? Lá na Mesopotâmia, né? Não podia ser, ainda bem que ele foi para lá. Né? Aí, com ele, aqui vem o grande X, tá, pessoal? Então, essa aula aqui, gente, está bem resumida, tá? Porque eu não vou ficar explicando assim detalhadamente, porque isso levaria uns 200 aulas para a gente falar, tá? Mas quando ele chega aqui, ele traz com ele, tá? 100 assessores, tá? Certo? 50 feminino e 50 masculino, ok? Vamos saber quem eram esses 100 assessores aqui, tá? Que vem acompanhando esse extraterrestre que vem de lá, de uma região chamada Jerusalém, de um lugar chamado Jerusalém, que era de uma região chamada Satânia e etc., né? Que era subordinado, teoricamente, ao Lúcifer. Tá? Ou coisa. Né? Nossa, o pessoal estão regredindo aos tempos medievais. Esses 100 membros materializados, presta atenção na palavra aqui, materializado, porque olha aqui, gente, ó, olha aqui, tá? Eu vou até botar de vermelho aqui, ó, certo? Materializados, aqui, ó, olha só, rematerializados do corpo de assessores do príncipe foram escolhidos por Caligacha entre 785 mil cidadãos ascendentes de Jerusalém, tá? Os quais se fizeram voluntários para embarcar na aventura de Urântia. Cada um dos 100 escolhidos vinha de um planeta diferente. Olha de gracença. Né? Imagina, né? Então, nenhum deles era proveniente de Urântia. Olha, vamos lá. Vou começar a fazer comentário para dizer para vocês. Eu não acredito na cosmologia pintada pelo livro de Urântia. Tá? Gosto de alguns detalhes que podem servir de informações importantes, mas volto a dizer, abraçar esse livro como verdade absoluta é gente doida. Tá? É gente doida. Certo? Aí é a mesma coisa que você acreditar que Jesus se decepcionou com os 12 apóstolos na Palestina e resolveu atravessar tudo, veio aqui nos Estados Unidos arrumar 12 para serem seus discípulos novos. Foi assim que o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, tá, descobriu a placa de ouro que somente ele via e somente ele lia, porque, tá? E aí criou um livro, né? O Livro de Mórmon,
que conta uma história completamente diferente, tá? Então, se a gente for abraçar esses livros como verdades absolutas, meu irmão, não tem, não tem outra coisa a não ser admitir a hipótese de que vão ser criada uma religião. Daqui a um tempo tem uma religião no Brasil chamada Igreja de Urântia, não sei o que, não sei o que, tá? Porque eu já vi cada gente doida falando a respeito do livro, que às vezes eu fico me perguntando aonde está a sanidade mental dessas pessoas, tá certo? Então, chegaram aí os 100, ok? Vieram com ele, tá? Eles chegaram aqui, eles não eram materiais, seres materiais, tá? Eles chegaram aqui e vinham de cada planeta. Eu não acredito nisso, porque eu não acho que tenha um monte de planeta aqui, 100 planetas, cada um habitado, porque se são 100, cada um veio de um planeta, são 100 planetas. Agora presta atenção nisso, tá? Ok? Aí nós temos 100 planetas que cada um resolveu mandar uma pessoa, né? Vamos lá. Uma pessoa não, um ser. Porque, em tese, eles são extraterrestres, pessoal. Tá? Então, o livro de Urântia é um livro de seres extraterrestres. Vamos lá. Certo? Aqui, ó. A chegada, né? Aqui. A chegada do corpo de assessores do príncipe gerou uma apreensão profunda, se bem que quase 1000 anos tivessem sido necessários para que as novidades se espalhassem até as terras longínquas. Essas tribos próximas da sede da Mesopotâmia foram tremendamente influenciadas pelos ensinamentos e pela conduta dos 100 novos habitantes de Urântia, que eram extraterrestres. E muito da vossa mitologia, eles estão ditando, né? Então, olha só, muito da vossa mitologia posterior proveio das lendas alteradas desses primeiros dias. Quase esses membros do corpo de assessores do príncipe foram repersonalizados em Urântia como supra-homens. Então, preste bem atenção que esses 100 assessores, além de serem ET, quando chegaram aqui, eles foram rematerializados, tá? Repersonalizados, e eles eram supra-homens, ou supra-humanos. Portanto, eles não eram humanos normais, mas eles vieram para integrar a população do planeta, que tinha 1 bilhão, mais ou menos, então com mais 100, 1,1 bilhão, certo? Ok? Então você está percebendo que esses seres não são humanos, são extraterrestres. Então preste atenção no que o livro está falando para a gente ver e você captar alguma coisa. Tá? Você pode não concordar com o livro, mas isso não significa que nós não devemos tomar conhecimento dele. Tá? Certo? Eles eram supra-homens, quer dizer, tinham capacidade, tá? Os assessores, tá? Olha só, eles tinham corpos e eram relativamente humanos, pois corporificavam o plasma real da vida de uma das raças humanas, o plasma vital andônico, tá? De Urântia. Então, pegaram o plasma. Veja que aqui já tem geneticismo, manipulação genética. Pegaram o plasma dos adonitas e aplicaram a esses seres para que eles ficassem parecidos aos humanos. Ok? Você está entendendo a coisa? Tá?
Então, seres extraterrestres chegam na Terra, eles pegam, colhem o material genético dos adonitas, descendentes de Adão e Fonte, e aplicam neles para que eles criem corpos parecidos aos humanos. Linda a história, né? Isso é muito importante, né? Porque aí você vai perguntar assim, bem, o que aconteceu, Robson? Robson, tio Robson, fala pra gente aí, tio. É, esses ET ficaram aqui mesmo, foi tanto ficaram que ainda estão até hoje aí. Você ainda não viu nada, você vai ver ainda mais. Não sei se vai dar tudo nesse vídeo, mas olha, eu digo para vocês que o que vocês vão ter dessas aulas, vocês vão se assustar, tá? Então veja bem, né? Então, outro aspecto deles. Os 100 eram seres materiais, mas supra-humanos. Eles eram materiais físicos, tá? Mas supra-humanos. Supra-humano quer dizer, eles tinham poderes, eles tinham capacidades além dos humanos, tá? Tendo sido reconstituídos em Urântia como homens e mulheres singulares de uma ordem elevada especial, certo? Os 100 de Caligarte eram pessoalmente imortais ou imperecíveis, mas nas suas formas materiais circulavam os antídotos complementares das correntes vitais do sistema. Então, prestem bem atenção que eu li da agorinha lá atrás, que muito do que se sabe, o livro diz, né? Muito das vossas mitologias foram contadas baseadas nesses seres. Então, o que eles estão dizendo? O que o livro está dizendo? Que quando se falam dos deuses, de divindades, etc., estão se referindo a esses seres aí, extraterrestres, parecidos com os humanos, tá? Porque houve uma alteração genética, eles foram rematerializados, repersonalizados, ok? Eles eram supra-humanos, eles eram imperecíveis, portanto, praticamente imortais, né? Então você já bolou aí na sua cabeça, tá? Imagine os humanos, os pobres humanos que estavam se desenvolvendo, olharam para aquelas criaturas e devem ter imaginado, porque chegaram aqui como? Voando? Não, chegaram numa nave, com certeza, que eles chamam de seráficos, né? Serafins voadores. Aí você imagina, o cara chega aqui, o que que. Imagine os humanos daquela época olhando e vendo aquela coisa ali na região da Mesopotâmia, disseram a si mesmo: olha, nossa, são deuses chegando. Claro, pessoal. Isso é a lógica da história. Não é que é mito, não. É que é claro que eles vão. Quem está narrando são seres. Então, eles vão realmente contar a história como tal? Né? A gente tem que pegar o tchum da negócio. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Então, você tem que olhar lá e tal, né? Certo? Tem hora que a minha roupa fica vermelha, aí eu abaixo, aí ela fica menos vermelha e tal. É uma mudança de cor aqui. Ó, agora vermelhou. Vermelhou o curral, né? Parentim, os bois lá, né, são um é o vermelho, o outro é azul, salvo engano, né? Muito bem. Então imagina os caras recebendo esses seres, tá? Então você não venha me dizer agora que esses seres foram embora daqui, tá? Bem, aí criaram o Jardim do Éden, o primeiro. E aqui eu quero fazer um comentário a respeito do que falou
o escritor Mauro Bliguino. O Mauro Bliguino diz: existiram três grandes Éden. Um na Mesopotâmia, no Oriente Médio, um na África Central e o outro na América Central. Três. Aqui no livro de Urântia eles vão falar de dois. Dois jardins do Éden. Vamos lembrar que o jardim é uma coisa e o Éden é outra. O jardim ficava dentro do lugar chamado Éden. Por isso que depois vão chamar os habitantes desse lugar de edentianos. Ok? Prestem atenção nisso. Tá? E veja se os ET não vieram ou não vieram aqui. Tá? O Jardim do Éden. Aí presta atenção aqui na questão dos noditas. Tá? Questão dos noditas. Presta atenção. Eram os descendentes dos membros rebeldes do corpo de assessores do príncipe, porque houve uma rebelião, então alguns assessores do príncipe também se rebelaram, tá? Ficaram do lado dele, porque o Caligacha e o Lúcifer, né? Oh, meu Deus do céu. Se rebelaram e alguns assessores disseram: não, vamos ficar do lado de vocês, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Rebeldes do corpo de assessores do príncipe, seu nome derivando-se, né, do seu primeiro líder, Nod. Nod era um dos assessores do príncipe. Tá? Portanto, um ser supra-humano. Um ET que tinha aspectos humanos. Eram seres físicos. Não eram etéreos, não eram astrais, não. Tá? Certo? Então, Nod era o nome de um dos assessores rebeldes lá do príncipe, tá? Planetário, que outrora havia presidido a Comissão de Indústria e Comércio de Dalamátia. Olha só como já tinha isso lá. Tá? Dalamátia era a região ali onde estava o centro cultural, tá? Onde o príncipe planetário estava. Os amadonitas de Amadon eram os descendentes daqueles andonitas que optaram por permanecer leais com Van e Amadon. Van e Amadon eram assessores do príncipe que decidiram ficar do lado certo, não, e contra o príncipe planetário, tá? Que optaram por permanecer leais junto a Van e Amadon. Os amadonitas, tá? Amadonita é uma designação mais cultural do que religiosa, do que um termo racial. Do ponto de vista racial, os amadonitas eram essencialmente andonitas, de Adão, portanto, descendentes de Adão e Fonta. Nodita é um termo tanto cultural quanto racial, pois os noditas constituíram a oitava raça de Urântia. Oitava raça de Urântia, tá? 8. Tá? 8 raças de Urântia. Algumas delas nem sequer humanas eram. Tá? Mas vamos lá. Ok? Aí vamos lá. Bem, aí talvez não dê para a gente fazer tudo agora, mas aí eu vou dar esse primeiro choque aqui. Adão e Eva. Adão e Eva chegaram em Urântia em 37.848 mil anos antes do ano de 1934, depois de Cristo. Era meia estação e o jardim estava em pico de florescimento quando chegaram, e foi ao meio-dia, sem prévio anúncio, que 2 transportes seráficos, com certeza naves espaciais, acompanhados pelo pessoal de Jerusalém, os encarregados do transporte dos elevadores biológicos
até Urântia. Adão e Eva eram elevadores biológicos. Vejam só que a intenção desses seres extraterrestres era elevar biologicamente a raça adonita. Tá? Nada parecido com os Anunnaki, tá ok? Né? Né? E aterrizaram suavemente na superfície do planeta em rotação na vizinhança do Templo do Pai, que tinha um Templo do Pai universal, quase que era... Eu fiquei com medo quando eu li isso, porque eu pensei que era da Igreja Universal. Eu ia dizer, puxa vida. Todo o trabalho de rematerialização dos corpos, olha só, Adão e Eva foram rematerializados, ok? Certo? Todo o trabalho de rematerialização dos corpos de Adão e Eva foi executado dentro dos recintos daquele santuário recentemente criado. E desde o momento da chegada, passaram-se 10 dias até que eles fossem recriados na forma humana dual, tá? Para serem apresentados como os novos governantes do mundo. Por quê? Porque o Caligarte, o príncipe, já tinha sido deposto e levou o farelo. E o Adão e Eva chegaram vindo de outro planetóide e disseram, bem, vamos ficar aqui, né? E agora eles vão ser os comandantes aqui. Primeiro, Adão e Eva chegam aqui para se apossar de uma coisa que não era deles. Porque aqui já existiam humanos. Ok? Tá? Eles recuperaram a consciência simultaneamente. Então, além de rematerializados, eles foram... Os corpos deles eram diferentes um pouco dos humanos, porque tinha uma espécie de brilho, o próprio livro vai dizer isso. Tá? E aí, quando eles recuperaram a consciência, bem, aí, né, eles estavam dentro de um templo, né? Então, bora, já que nós estamos vindo para cá para ser elevador biológico, o que é um elevador biológico? É que eles dois deveriam gerar filhos entre eles dois, de modo que esses filhos deles se juntassem aos adonitas, né, descendentes de Adão e Fonta, para poder fazer a raça dar um salto de qualidade. Mas calma, que a coisa não saiu do jeito esperado, tá? Adão e Eva tinham anteriormente corpos leves. Olha, bem, isso aqui não é do livro de Urântia. Isso aqui eu vou ler, que é do texto Contra as Heresias, tá? Que é escrita por um dos pais da igreja. Tá? Adão e Eva tinham anteriormente corpos leves, claros e como que espirituais, como eram da sua criação. Mas quando vieram a este mundo, ele está dizendo isso, porque segundo ele, os gnósticos falavam isso. Esses se transformaram em corpos mais opacos, grosseiros e lentos. Sua alma também era fraca e lânguida, na medida em que tinham recebido do seu Criador uma inspiração meramente mundana. Isso continuou até que Pronicos, que é a Sofia, movido pela paixão por eles, restaurou-lhes o doce sabor da expersão da luz, por meio do qual eles vieram a uma lembrança de si mesmo e souberam que estavam nus, bem como que o corpo era uma substância material e assim reconheceram que carregavam a morte com eles. Eles então se tornaram pacientes, sabendo que apenas por um tempo seriam envolvidos no corpo. Isso aqui está contra as heresias, mas o que eu quero pegar com você é exatamente este aspecto aqui, ó, tá? Então, o pai da igreja, escrevendo para refutar os gnósticos, disse, olha, Adão e Eva tinham corpos luminosos, tá? E eram muito brilhantes e tal, mas quando eles chegaram aqui na Terra, se tornaram opacos e os seus corpos ficaram grosseiros e tal, mais densos, mais... Estão me entendendo? É exatamente o que o livro de Urântia vai descrever, pessoal.
tá? Vai dizer que o corpo de Adão e Eva brilhava, tanto que eles tiveram que se vestir com um estilo de roupa que ofuscasse essa luz, porque os humanos, né, que viviam lá imaginaram, nossa, esses seres são deuses, são qualquer coisa, entendeu? Então, Adão e Eva eram extraterrestres, não eram deste mundo. Só que para os gnósticos, Adão e Eva eram lá da onde? Eram lá do Pleroma. Para os reveladores do livro de Urântia, eram lá da região de Jerusalém. Tá? Então, somente o rosto deles que brilhava bastante. E aí eles começaram a ter filhos. E além de Caim e Abel, teve Adonson, teve Sete, apesar de não falar, né? Mas tiveram vários filhos. Tá? A prole deles foi maior do que se fala na Bíblia, do que os gnósticos falam e do que até as tabuletas da Suméria falam. Ok? Então imagine isso aí, tá, meu irmão? Tá? Então, nós estamos fazendo isso aqui para mostrar para você como é que o livro de Urântia mostra que esses seres vieram de fora, chegaram aqui já tinha quase 1 bilhão de habitantes humanos, como eles criaram humanos artificiais, que eram os 100 assessores de Caligasta, e como eles fizeram com Adão e Eva, materializando eles aqui. Ok? Para se parecerem o máximo possível com os humanos. Aí você vai dizer, aí eu pergunto para você, meu amigo, você acha mesmo que a Terra teve uma única raça? Você acha mesmo que nós sabemos tudo da história humana? Não, né? Pois é. Aguarde o próximo vídeo que vem recheado de coisas interessantes. Forte abraço.